Estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio do Jornal Regional o prefeito de Rio do Sul, José Tomé. Olá, prefeito, obrigado pela sua presença. Olá, obrigado pela oportunidade. Prefeito, a primeira pergunta é: o que o morador de Rio do Sul precisa saber nesse exato momento? Para quem olha para fora, vê o tempo tranquilo, Solzinho o sol de manhã. chegou a dar uma aparecida, eu percebi isso, estava na rua e percebi, mas sabemos que os modelos previstos não são bons, né? Nós estamos falando de modelo meteorológico, previsão do tempo, e tendo em vista o cenário que temos atual, né? Olhando aqui inclusive o portal da Defesa Civil, nosso rio em 6 metros e 93 centímetros, as previsões de muita chuva ao longo dos próximos dias, infelizmente, elas se mantêm. A gente segue, né, em estado de alerta, com um cenário não bom. Então, é importante que todos, nesse exato momento, fiquem atentos às informações, à imprensa, aos portais oficiais, e tenham seus planos de contingência estabelecidos. E a gente tende a ir informando constantemente a população através dos meios oficiais. Prefeito, as cotas elas permanecem, porque mesmo o rio está baixando um pouquinho, mas a previsão de chuva, então 9, 10 moradores atentos. Exatamente, inclusive poderá haver uma alteração para mais, né? Eventualmente, o Coronel Abreu, nosso coordenador da Defesa Civil, juntamente com o próprio André Wormsbecker, que é engenheiro de aquicultura, é um hidrólogo renomado, experiente, está com a nossa equipe. Coronel Teodoro, que já foi coordenador da Defesa Civil de Rio do Sul, hoje administra o nosso aeroporto, mas estão em força-tarefa, unindo as suas forças, estudando, em contato com a Defesa Civil, né? Há uma possibilidade de, no período da tarde, eu faço questão de dizer, há uma possibilidade, eu repito isso, a gente tem sido equilibrado nas tomadas de decisão, a fim de manter a organização da cidade, mas há uma possibilidade de a gente subir a cota de inundação para 10 e o estado de atenção para 11, ainda hoje no período da tarde. Há uma possibilidade, repito pela terceira vez, porque a gente tem mantido a cidade de maneira organizada. Claro que quando você atinge patamares de cotas de inundação maiores, você começa a ter um volume de vias menor para ter a logística, né, de retirada dos seus pertences mais comprometida. Então é importante que todos aqueles que, poxa vida, mas está ali, o rio está em 6,93, eu não vou mexer. Se está na cota 9 agora, com estado de atenção 10, já deve estar, por favor, retirando, né? Repito, o modelo meteorológico previsto não é bom, né? E a gente podendo atualizar isso de acordo com o volume de chuvas, né? Eu estava falando agora há pouco com o prefeito de Alfredo Wagner, Gilmar Sani, que tem lá pluviômetros espalhados pela cidade também, que vai me informar em tempo real o volume de chuvas de lá. Ainda não está chovendo lá, bem como de outras cidades, né, que estão próximas a bacias que afetam a nossa cidade. Então a gente tem buscado trabalhar no planejamento. Eu não estou aqui de colete, nós temos uma equipe trabalhando de colete nas ruas, cabe a mim fazer a gestão dessa crise e, através das nossas equipes, determinar, delegar tarefas, atividades, para que a nossa população sofra o menos possível, perca, tenha um nível de perda o menor possível e a gente possa perceber, ajudar na retomada no pós-evento o mais rapidamente possível. Mas os modelos que estão se apresentando, repito, não são bons. Prefeito, a gente conversava aqui em off, até para o pessoal que está em casa entender, mas e as barragens, né? A gente tem que entender que algumas cidades onde a chuva é prevista, não existe barragem. Exato, e nós aqui falávamos fora do ar, né? Para que se tenha uma noção, para Rio do Sul, na região urbana e outros municípios no entorno, que estão para baixo das barragens, elas absorvem cerca de 40% do volume de água que passa por aqui para baixo das barragens. 60% da água que chega aqui não tem barramento. Ou seja, a gente volta a bater na tecla daquele estudo JAICA. Não tem controle, né? Não tem controle. Não se tem controle de barragens. Nós estamos com Ituporanga com 42,71% da sua taxa de ocupação e Itaió com 62,08%. Eu, no dia de ontem, fiz contato com a Defesa Civil Estadual, aventamos a possibilidade de manobras nas comportas para liberar a água da barragem de Ituporanga, acharam melhor não fazê-lo.
Faço questão de enaltecer mais uma vez, às vezes sou repetitivo, Marcelo, mas barragens, obras de barragens, compete ao governo do estado fazer, e não aos municípios. A gente orienta, a gente ajuda, a gente trabalha em conjunto, a gente opina, mas não cabe a nós fazer o controle das barragens. A gente deu essa informação, fizemos o cálculo, mas teria que ter sido feito de ontem para hoje. Agora, já com chuva prevista ao longo das próximas horas, não adianta mais fazer movimento de chuva, até porque, repito, 60% do volume de chuva que cai não passa lá, aqui na região. Ela cai fora. Lá ajuda a nos dar um certo controle desse total, desse 100%. Lá tem 40%, fora de lá tem mais 60% de água que chega, então isso é importante que a população entenda também e a gente cobre das autoridades em nível estadual, em nível federal, para que saia de uma vez do papel, né, os melhoramentos fluviais na bacia do nosso rio Itajaí. Eu estou aqui com o mapa, Marcelo, você está observando o nível do rio. Ao longo das últimas horas, aqui o rio Itajaí, Rio do Sul, ele baixa 4 centímetros por hora, 3, nos melhores cenários, 6 centímetros. Isso tinha que estar baixando no mínimo 25, 30, 40 centímetros por hora. A gente estaria com a calha do rio mais preparada para receber novas chuvas. Isso significa que precisa de investimento para melhorar as margens do nosso rio, a retirada de sedimentos, o desassoreamento do rio, a retirada de sedimentos de rocha, estão todos já georreferenciados, tem 9 maciços no rio, tem a previsão de implantação do canal extravasor no Salto Pilão, mantém ele fechado quando o tempo é seco, para contribuir no período de captação de água para tratamento, assim como outras barragens previstas, inclusive em outros municípios, né, Marcelo? Tem munícipe que é contra a barragem e nem sabe por quê, infelizmente, né? Às vezes falta informação, o acesso à informação adequada, mas tem município aqui na região de Pouso Redondo, por exemplo, que teria grande vantagem de poder ter água tratada nas barragens, né? Melhorias no processo de tratamento de água com barragens, né? Teria muito mais benefícios. Então, a gente tem um plano feito pelo Estado, lá no governo Luiz Henrique, parte dele executado na época do governo Raimundo Colombo, quando o secretário de Estado da Defesa Civil, Milton Obos, alteou as barragens de Itaió e Tuporanga, foram implementados os canais extravasores. Hoje a gente tem radares meteorológicos que nos dão informações eficazes, né? Tudo isso faz alguns anos que foi feito e de lá para cá nada mais foi realizado. Então é importante a gente continuar batendo nessa tecla, por isso que a gente motivou audiências públicas para debater isso e a gente, quiçá num futuro, ver uma realidade de portal de defesa civil diferente do que a gente tem hoje. É que é chato, né? A gente está desde 2011 aqui falando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa e parece que a gente não tem voz, a gente não é ouvido. O projeto JICA estava ali, eles mostraram o que precisava ser feito. Precisa construir aqui, precisa lá, o governo tem que chegar e tem que fazer, né, prefeito? Exato. Tem que desapropriar? Vamos desapropriar, vamos fazer. Faltam poucas desapropriações, inclusive, que precisa ter o investimento mesmo, né? Precisa do dinheiro, né? Dinheiro, uma parte até existe aí, indicadores de recursos, tem que haver contrapartida por parte do governo do Estado, é verdade, são recursos volumosos, a gente está falando de 70, 80, 90 milhões, mas quando esse tema se tornar efetivamente prioridade, das autoridades em nível estadual e federal, a gente vai começar, eu creio que, ver obras em andamento, porque das 7 barragens previstas, as suas execuções, todas têm projeto executivo, que é o mais difícil, o mais complexo, à época deixado pronto. Lá atrás, repito, nos governos Luiz Henrique e Raimundo Colombo, esses projetos foram parte feitos e uma pequena parte executados. Mas a parte mais difícil, ela está pronta. Eu acho que agora falta priorizar essas ações para que elas saiam do papel. Agora, imagina se aquelas obras, quando o Milton Obos era o secretário de Defesa Civil, não tivesse feito a elevação das barragens, hoje a situação deveria ser bem pior aqui. A preocupação seria muito maior, né? É um cenário muito mais difícil. Muito difícil, a gente acredita... precisa disso, né? Exatamente. A gente acredita que o alteamento das barragens, elas permitem uma capacidade de reservação de 15% a mais. Mas olha só aqueles outros 60% do volume de chuva que hoje não possui reservação, caso as outras pequenas barragens fossem executadas, o quanto ajudaria. Então, efetivamente, os projetos precisam sair do papel para a realidade. Prefeito, são 17 abrigos aqui em Rio do Sul, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma reportagem, a gente percorreu os abrigos,
E eu percebi que a prefeitura estava fazendo um trabalho intenso com a Secretaria de Obras, com os caminhões, ajudando os moradores que não têm, às vezes, aqueles amigos para ajudar, né, aquele multirão. Então, o trabalho foi intenso ontem. Aproveitar para registrar minha gratidão a todos os nossos servidores públicos, né? Secretaria de Obras trabalhando com 9 caminhões, intensamente, buscando atender aquelas famílias mais vulneráveis na questão socioeconômica, que não tem como pagar um caminhão para fazer a retirada, levando para os abrigos aqueles que não têm familiares, inclusive, né, mais de 700 pessoas em abrigos. É um número bastante significativo. Muita gente. O que a gente pede? Que aquele que tem um familiar, que o familiar possa acolher também aquele familiar que necessita. Fazer o gesto. É um momento conturbado, é claro, mas é um momento que todos precisam fazer a sua parte, né? A gente vê muitos movimentos com relação a animais de estimação. Infelizmente, a gente começa a ver em alguns bairros animais andando, perambulando, perdidos. Ou seja, as famílias saem, não levam seus animais juntos. Que se tem essa responsabilidade. Vejo pessoas boas comprando casinhas para levar nos abrigos para os animais, porque tem protocolo nos abrigos, né? Não dá para deixar o animal dentro junto com criança, pode haver às vezes, né, um animal que agrida uma criança, então tem que ter um espaço externo, mas todo mundo unindo forças, eu penso que a gente vai ter aí o mínimo de sofrimento possível. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem feito esse trabalho, o Departamento de Bem-Estar Animal que implantamos durante a nossa gestão tem feito esse trabalho. Então, a gestão pública buscando fazer sua parte. Com certeza, se a população unir forças, né, o momento é difícil, desafiador, mas o sofrimento, a perda, a dor é menor. Prefeito, ontem o governador do estado esteve aqui, Jorginho Melo, e houve uma reunião com outros prefeitos também do município. O que chegou? Qual a conclusão depois dessa reunião? O Estado vai buscar dar o apoio que é possível, né? Eu volto a falar, o Estado já age nessa questão da operação de barragens, na informação macro no Estado. O Estado de Santa Catarina todo passa por um momento difícil. Rio Grande do Sul passou por isso em setembro, agora Santa Catarina está passando em outubro. O fenômeno climático El Niño, ele se consolida nesse momento aqui em Santa Catarina, o que estava previsto já desde o começo do ano praticamente. A gente vinha informando e falando sobre isso. O governador informou que estará, decretando situação de emergência em algumas regiões do estado. O Vale, o Alto Vale são uma dessas regiões. O oeste de Santa Catarina, que é lá do outro lado, também está passando por esse momento de fortes chuvas. E isso vai facilitar a vida dos gestores, dos prefeitos, no pós-evento, tendo todo o mapa de danificações, de prejuízos, conseguir, junto ao governo do estado, liberação de recursos para recuperação de vias, as pavimentadas, as não pavimentadas, eventuais perdas de estradas, rompimentos, para ter a recuperação disso, bem como ajuda humanitária, por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que, segundo o governador, ordenou para que auxilie os municípios atingidos com mantimentos, apoio, ajuda humanitária, assim conhecida, que o governo do estado costuma fazer. Prefeito, reunião hoje, mais ou menos que horário que poderia mudar a cota? Por volta das 3 horas da tarde. A gente está aguardando esse movimento da chuva que está por vir. E a gente poderá, repito, acho que é a quinta vez que eu falo, com responsabilidade. Sim. A gente tem tratado esse assunto, poderá mudar, aumentando a cota de inundação e o estado de atenção aqui em nossa cidade, por volta das 15 horas. Eu digo isso para o pessoal que está em casa ficarem atentos ao aplicativo da Defesa Civil, ao site da Defesa Civil. Fique atento nesse momento, 3 horas da tarde, dá aquela conferidinha, dá uma olhada, confira também no aplicativo aí a metragem da sua rua, porque é muito importante, tem um mapa de inundação lá, você pode ver, porque daqui a pouco, na minha casa pega com 11, mas com 10 você está isolado, aí você não tem mais como sair. É muito importante que todos façam essa avaliação. No portal da Defesa Civil, você vai estar de frente, seja por smartphone, por seu computador, no cantinho esquerdo, lá em cima, tem uma abinha. Lá você abre e vê a cota de cheias por rua. Você tem um mapa. Então, é muito importante que todos possam verificar qual é a rota que vai passar para retirar seus pertences. A minha casa pega com 10, mas, poxa, eu fico ilhado com 10. Então, tomar esse cuidado, fazer o movimento que precisa ser feito. A gente tem agido com essa responsabilidade, sabe, Marcelo? Vai chegar a 13,
Pode até ser que no pior cenário chegue, mas se a gente anunciar isso agora, como é que fica o cidadão na cota 10 que ainda está precisando de um caminhão para tirar os seus pertences? Talvez o que está na cota 11, na cota 12, vai prejudicar a vida daquele que está numa cota mais vulnerável, aquele vai ficar sem a opção, vai perder os seus pertences, vai gerar, né, todo um prejuízo, uma perda que a gente não quer que ocorra. Então a gente tem agido com as informações com a máxima responsabilidade possível, estudando isso com profissionais técnicos, competentes. Cada cidade é um perfil diferente, por isso existem as defesas civis nos municípios, para a gente levar ao conhecimento do cidadão aqui, especificamente de Rio do Sul falando, da forma mais competente possível. Prefeito, muito obrigado pelas informações. Eu quem agradeço, a gente fica à disposição.